Foi vergonha você estar cansado. Eu sei dos seus limites, você está tão frágil. Mas não fique assim pra baixo. Eu sei dos conflitos que te deixaram em cacos. Foi tanta confusão que só sobraram os pedaços. Mas o quebrado eu refaço. Então não fique assustado. Sua fragilidade nunca foi maior do que a minha força, você não está só. Sua matéria-prima foi feita do pó, mas existe tanta força do céu em você. Ajunto os pedaços do seu coração, eu te deixo inteiro com as minhas mãos. Reverto esse momento e a situação, te devolvo o equilíbrio pra você vencer. E quem te viu frágil nem vai te reconhecer. Vão te perguntar como venceu. Estava tão fraco e não morreu. Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Você vai olhar como cresceu. Estava tão frágil e não morreu. Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Sua fragilidade nunca foi maior do que a minha força, você não está só. Sua matéria-prima foi feita do pó, mas existe tanta força do céu em você. Ajunto os pedaços do seu coração, eu te deixo inteiro com as minhas mãos. Reverto esse momento e a situação, te devolvo o equilíbrio pra você vencer. E quem te viu frágil nem vai te... Olá, olá, olá. Muito boa tarde, a paz do Senhor a todos. Amém. Amém. Espero que vocês estejam todos bem. Eu estou bem também pela graça e pela misericórdia. Aqui fala o apóstolo Manuel Ferreira Antônio. Neste vídeo eu quero dar o meu testemunho, amém? Para dizer o que eu fui antes e que Deus me transformou agora. Aleluia. Bom, quem que era apóstolo Manuel? Apóstolo Manuel, anteriormente, o meu codinome era Vampa, né? As pessoas me chamavam, alguns atualmente me chamam de Vampa. Eu, antes de eu me converter, eu andava por aí no mundo dos rappers, cantava rapper, fazia rompimento, mas não é só por aí onde eu paro. Eu fui marginal, né? Fui altamente perigoso, mas muito perigoso mesmo. Eu já andei com armas, eu assaltava, assim nas ruas e tal, namorava à toa também. Então, já fiz muitas brincadeiras aqui neste mundo. Antes de tudo isso, houve uma vez que eu já sofri de envenenamento, sofri operação, havia me envenenado, sofri operação. E nesta minha operação, graças a Deus,
né? Complicou-se muito, dou graças porque Deus não permitiu que eu morresse. Cá em Benguela, a operação não foi assim 100% com êxitos. Haviam trocado tudo, praticamente os espíritos cegaram aquele doutor. Então eu escapei morrer lá no Hospital Geral de Benguela. Depois Deus, pela sua misericórdia, me tira do Hospital Geral, me fez fugir. Onde tem tanta segurança, eu consegui escapar daquele hospital, mesmo com os tubos aqui na barriga. Cheguei em casa, depois que em casa os meus pais, a minha mãe exigiu meu pai para me levar no hospital. E o que aconteceu que quando eu saí lá do hospital ainda falei no meu pai: pai, eu vou sair daqui, Deus vai me ajudar. E Deus me ajudou a conseguir sair, posto em casa eu dizia assim: se vocês me levarem no hospital, aqui só vai vir cadáver, eu vou morrer. Então a minha mãe sempre insistiu, meu pai não levou em consideração a voz da minha mãe. Neste caso, meu pai ouviu, depois meu pai disse: não, se ele disse que vai sair do hospital, Deus vai lhe ajudar. Eu não sou ninguém para ir contra. Então ficou-se, tentando arranjar soluções, até que chamaram um dos meus familiares que também pratica esse esquema de magias negras. Ele chegou e tal, para fazer fumaça para mim, mas depois ele viu que a barriga já havia se abrido, então ele disse: como a barriga já se abriu, aí nem nosso trabalho, aí tem que ir no hospital. Estava bom se não tivesse aberto, nós poderíamos fazer qualquer coisa. Então, os meus pais viram: o que vamos fazer, visto que nem tínhamos nem condições para tal. Naquela altura meu pai nem trabalhava, a minha mãe só quem se remediava. Eu tinha um irmão, ele que trabalhava e trabalha até agora, ele é mecânico. Então não tínhamos assim muitas condições, principalmente os meus pais não tinham naquela altura muitas condições. Mas mesmo assim, pela graça, nós saímos daqui, era no sábado, volta das 16 horas daqui de Benguela, seja da minha casa aqui em Benguela, saímos, fomos para o caminhoneiro, onde pegamos um autocarro. E olha, conforme Deus é grandioso, posto lá nos caminhoneiros, encontramos um carro, já esteve lotado, só faltava apenas 3 pessoas. Essas 3 pessoas eram eu, meu pai e meu irmão. Posto lá, subimos no carro, todo mal, praticamente ninguém contava que onde ia viver. Todo mal, até já me abriram com os tubos e tal, só queria vomitar, eu não comia nada, só vomitava mesmo. Então fomos para lá, pegamos o táxi, pegamos o autocarro, fomos. Quando nós subimos no carro, o carro disse que era para Caluquembe. Chegamos na Cacula 23 horas, nos abandonam, o carro diz que vai no banco. Você imagina o que é? Eu doente, me abandono na Cacula, frio é frio, ou a vomitar à toa. Eles se vão para o Lubango, nos deixam, nos abandonam aí. Mas Deus, como é bom, se procurou meios e tal. Tínhamos que, meu pai foi no Hospital Municipal da Cacula, onde pediu no guarda para a gente poder passar a noite. Então lá fomos, dormimos lá, passamos a noite. Num dia de domingo, de manhã cedo, os meus irmãos, lá não tinha táxi, aos domingos não tinha táxi. Então meus irmãos, eles tinham que sair, indicaram que eu para ir, pedir ajuda num padre. Ele vai ter pedido no padre e tal. Depois um grupo de madres vinham no encontro, oraram comigo, até quando chegaram antes de orar me perguntaram: você crê em Jesus? Naquela época eu não sabia o que crer, só disse creio, que é para eu não morrer, né, e tal. E também só estive já assim, pronto, eu vou morrer, enfim. E aí chegando: você crê em Jesus? Eu só disse creio. Você crê? Creio. Então se você crê, você não vai morrer. Oraram comigo e tal. Na verdade, eu nem tinha mais chance de viver, nem tinha mesmo. Você imaginou me operar? Estou a andar com os tubos, sem balão de soro para repor sangue que eu estou a perder. Aqui tinha uns tubos e aqui não, perdoa a expressão, você sabe, né, no canal, aqui tinha algo que a urina saía por si, foi canalizado, tudo isso eu carregava assim, me ajudavam a carregar. Ou fraco, a primeira coisa não comia, sangue saía, mas Deus me sustentou com a sua graça. Fiquei lá no chão, até que esperamos um táxi, ninguém sabia de onde é que saía o táxi, veio, nos pegou, nos levou, fomos, ainda posto lá no Caluquembe, chamamos mais uma prima, a prima também leva mesmo um quimbandeiro, posto lá o quimbandeiro, esteve ali também da igreja com a Bíblia. O quimbandeiro, quando me viu, pegou na cabeça, disse: você está me trazendo morto, esse já morreu. Esse já morreu, levou no hospital. Chamaram uma moto, vinham me buscar e levam no hospital. Depois lá no hospital me levaram também a mesma coisa, eles conseguiram, então me enviaram para o hospital da IESA, aqui no Caluquembe, posto lá pela graça, né?
fui muito bem atendido, mas ainda tive assim, eu tive a complicar porque aquela minha doença, eu não conseguia dormir na cama, era só no chão. No chão eu tinha coisas frescas, na cama eu não conseguia, me incomodava. Então depois eles vinham que eu não comia nem nada, também sem sangue, não estava a morrer, temos que fazer qualquer coisa. Foi quando eles resolveram lá no Cabo Quembe me operar de novo, fazer a segunda operação. Mas posto lá, precisavam de guia médica que indicava por que me abriram. E não tínhamos, porque aqui no hospital de Benguela não haviam me dado alta, ou havia saído, porque fugi, Deus é quem me tirou de lá, não haviam me dado alta. Então aí complicou mais um pouco, eles disseram, não, vocês vão ter que voltar para buscar guia. Meu pai disse, não vamos voltar, e opera. Disseram, não, se a gente operar ele pode morrer e tudo mais. Meu pai disse, tá bom, eu vou assinar termo de responsabilidade. Me operam, repete-me aqui. Então eles deram o termo de responsabilidade do meu pai assinou. Mas acontecia que lá naquele hospital nada de grátis, aquilo se pagava-se. Meu pai não trabalhava naquela altura e nem ganhava ainda no estado. Então a minha mãe, quem havia ficado, o meu irmão que havia ido comigo também, neste caso o mecânico, que havia levado os valores que ele levou não foi suficiente para suprir a necessidade, mas pela graça, mesmo faltando dinheiro, me operaram, mesmo faltando dinheiro para se pagar medicamentos e tal, tudo correu bem só pela graça. E eu me lembro como se fosse hoje, eu lá depois de me operarem, não sei quantos dias eu fiquei apagado, porque não foi do dia para a noite que eu depois de me operar eu fiquei a ver, não. Fiquei alguns tempos apagado, mesmo algum tempo só sobre as máquinas, oxigênio e tal, porque era impossível eu viver, era mesmo impossível. Era impossível, era complicado aquele caso. Portanto, o meu pai me disse que depois dos doutores terem terminado o serviço de cirurgia, o serviço de operação, disseram no meu pai, olha, nós fizemos o nosso trabalho, agora falta o trabalho de Deus. Então, neste caso, eu fiquei algum tempo apagado lá na reanimação, esperaram eu me reanimar e tal. E eu ouvia assim uma música no fundo, um louvor. Eu não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não, mas quem tem a fé de Abraão. Então eu ouvi aquele louvor lá no fundo, eu assim na cama, meio inconsciente e tal, alguma coisa me reanimou com esse louvor, depois eu me espantei, abri os olhos apesar de todas as coisas fuscas, e quando viram que eu abri os olhos, todos aplaudiam e tal, oh glória, salvamos vida e tal, depois eu apaguei de novo, me tiraram os oxigênios, me meteram numa cama normal, da reanimação. Então fiquei por aí alguns tempos, sem dar detalhes do que eu fiz lá quando... Porque depois de me operarem, sendo que eu não podia comer nem beber água por alguns meses. Então houve um tempo que eu tive sede, eu precisava de beber água. Portanto, só uma patologia, só um detalhezinho, eu cheguei ao ponto de pegar o soro, sabe, arrebentar o soro para beber água, eu fazia assim. A chupar o soro só por causa da sede e tal. Mas até que eles descobriram que eu arrebentava, tinham que me amarrar com as cordas lá na cama, para ficar assim e tal. Aguentei, ficar tanto tempo sem comer, sem beber água, até que depois começaram a orientar, primeiro só colheres de chá, de manhã 3 colheres, tarde 3 colheres, noite 3 colheres, durante 2 semanas. Depois, papa, também 5 colheres de manhã, 5 colheres, tarde 5 colheres. E houve momentos que eu falava, mas tenho fome, minha mãe era só mais uma colher. Minha mãe falava, não, você não vai. Tudo foi em 2016, estava tudo em 2016. Então as mães têm muito medo, né? Aí aguentei, depois daí me levam para uma outra cama. E portanto eu disse assim para Deus, se o Senhor me tirar daqui, quando eu sair daqui eu vou pregar um evangelho para o Senhor. Eu já me imaginava assim na Praia Morena, pregar um evangelho nas ruas. Então o Senhor me disse, você não vai morrer filho, você não vai ser escolhido. Eu fiquei lá, aguentei, até que, graças a Deus, não tive completamente bem, o coração não havia curado bem. Houve necessidade de a gente nos mudarmos, porque as condições estiveram apertadas, as famílias não davam mais comida para nós. Houve tempos que a minha mãe e o meu pai saíam assim procurar lenhas nas matas lá no Cabo Quembe, para vender, para procurar qualquer coisa, qualquer meio, só mesmo de fazer qualquer dinheiro, para ver se comprassem coisas para mim. Por nós estávamos assim, eu,
minha mãe, meu pai e meu irmão, lá numa terra em que os meus pais tinham facilidade de se virar. E a família não estava a se apoiar. Então ser dependente custava e custa até agora. Os meus pais tinham que sair para procurar lenha com a minha mãe para ver se alguma lenha vendiam, compravam qualquer coisa só para mim comer, ainda que eles não comessem nada, pelo menos só para mim comer. Eles faziam sempre esse sacrifício por mim. Depois nós tínhamos que sair. Como lá tinha dívidas, nós não havíamos pagado a operação completa, não queríamos dar alta. Mas como Deus é misericordioso, numa noite tive a sentir tanta febre, mas tanta febre, eu me lembro isso como se fosse hoje. Febre alta, foi por volta das 0 horas. Uma febre tremenda que assustou. Meu pai dormia comigo na mesma cama para me controlar. Meu pai assustou, meu irmão tinha que sair para chamar o doutor. Mas enquanto eu ficava lá dentro de mim, eu fiz uma oração e disse: meu Deus, agora mesmo. Eu nem sabia orar, eu só queria falar: meu Deus, arranca essa febre. E olha que assim que o doutor entrou com o termômetro, a dor havia passado. Ele já meteu o termômetro, a temperatura está normal. Ele tira, põe de novo, está normal, põe a mão, está normal. Então não é possível, está normal. Eu disse: não, está bem. E no dia seguinte, nos dão alta. Saímos de lá, coloquei-me para cá, para Benguela, ficamos para Benguela. Fui me recuperando e tal. A ideia era de eu depois me converter depois da operação. Só que depois de eu me recuperar e tal, começou a vir mais convites para ir fazer rompimento, para ir cantar, namorar daí, curtir festas, bebedeiras. Eu bebia porcamente, eu fumava, eu roubava, andava com amizades negativas, até que um dia eu vou na cadeia, eu vou preso. Lá na prisão, apanhei malária cerebral, quase que morri. Então eu fiquei, eu tenho na consciência. Até mesmo que depois de eu apanhar malária cerebral, vou para o hospital geral onde me evacuaram. Depois do hospital geral onde me evacuaram, fiquei, não sei se quantos dias, não me lembro muito bem. Depois me pegaram, me evacuaram para a penitenciária. Então lá na penitenciária fiquei, os presos que lá estavam, eles depois disseram: como é que você sobreviveu? Bom, você precisa orar muito, nem você passou, ninguém nunca ia passar. Eu lembrei, eu vou na operação, eu passei aqui, de novo. Eu vou mudar. Só que eu sentia vontade de mudar. Mas se alguma coisa me atrapalhava mais no juízo, eu ficava. Fui lá, cumpri a cadeia, depois fui solto. Depois eu saí, voltei, eu disse: não, agora vou mudar. Me comportei só bem por algum tempo, mas é mentira, enquanto você não passar num processo de libertação, enquanto Jesus não te libertar, você vai ser escravo do pecado. Aqui comecei a meter mais na bebedeira, cigarro, fumar, não sei o que, até chegou um tempo que um agente da polícia daqui mesmo do meu bairro influencia arma para assaltar com ele. Então assaltava e tal. Eu me lembro como se fosse hoje, aqui na Catumbela, o havia levado uma pistola que não dava tiro. Fomos lá para o já mesmo da Catumbela, era para assaltarmos alguém, se a pessoa foge, né, vai buscar reforço. Então nós saímos, eu só pensei que ele foi, não fui buscar reforço. Estávamos a andar, depois só vimos o grupo: estão aí ele. Eu assim que olho atrás, era uma multidão e tanta, só que ele andar comigo, não sei se tinha feito isso, como é que desapareceu na hora, não vi mais. Era no bairro em que eu não conhecia. Agora, tirei a arma que não dava tiro, só para me ameaçar, me recuam. Agora comecei a correr. Eu tento entrar na direita, não sei, algo me fala: vira para a esquerda, eu viro. Assim que eu corro, não sei onde é que saiu um carro, para de repente em mim em frente, porque a minha era aí direito, para em frente, eu me tranco no carro. Eu disse: agora me apanharam com a arma, fiquei assim. Eles estavam tão perto de mim, mas parecia que tipo, tinha algo que nos impedia, mesmo no chão, ninguém conseguia chegar para me pegar. Eu fiquei assim um tempo, levantei, eu sentei na direita, alguém falou: não, vai para a esquerda. Vai pela esquerda, assim começo a correr, eles também se desbloqueiam, começam a me seguir. Tinha uma lagoa. Quando atravessei a lagoa, parecia ser tão pequena, mas tão pequena. Eu atravessei a lagoa, depois de atravessar a lagoa, como tive com uma sandália, tirei a sandália, depois de atravessar a lagoa, com a pistola na mão, comecei a correr. A lagoa se alastrou, que eles nem conseguiram atravessar a lagoa para me seguir. Depois cheguei, corri, fiquei parado no sítio, fiquei a pensar. Porque naquele dia se deviam me apanhar, ou deviam me queimar no pneu,
ou deviam me queimar no pneu, hoje eu não devia estar aqui a desse testemunho, ou vocês deviam me conhecer hoje, cara cheia de cicatrizes. Graças a Deus não me apanharam. Fui, daí larguei as coisas, não disse chega. Voltei. Tentei me concentrar por um pouco e tal, mas eu ainda sempre era escravo do pecado, não deixava a bebedeira, não deixava o cigarro, não deixava esses vícios, ainda roubava mais as pessoas e tal. Depois chegou um tempo que as condições financeiras aqui na minha casa estavam todas apertadas. A minha casa, para quem conheceu, os muros haviam caído, as paredes eram de adobe, até de adobe não, havíamos cercado com chapas, porque não tínhamos condições. O meu pai não recebia dinheiro do Estado, a minha mãe nem trabalhava. A minha mãe não trabalhava e quem trabalhava era só meu irmão e não era salário assim, um salário bom. A minha mãe já chegou ao ponto de procurar coisas nos contentores que é para vender, para nos dar de comer. Procurar bidões, procurar coisas assim avariadas para pegar, para ir vender, para nos dar de comer. Era muito sofrimento, a vida estava muito apertada. O pai aqui, o combatente, dinheiro não vinha, não recebia salário. Não recebia salário. Então, eu cheguei ao ponto de até falar com um senhor que é muito bem conhecido aqui na zona, se não vou falar o nome. Eu cheguei até ele, eu disse, olha, mano fulano, eu quero fazer pacto com o diabo. Ele me olhou, disse, eu até bem que podia te levar, mas tenho medo que lá vão te dar pau usado, você vai ficar maluco. Você ainda é jovem, estuda, se foca. Eu disse, não, ainda que me dá de pau velho, eu quero só não fazer pacto, eu não quero mais, eu quero fazer pacto com o diabo, eu quero fazer pacto porque eu cantava rap e queria. Tanto que eu já fui numa senhora aqui na Praça Nova, iam para aqui para fazer pacto, me ensinou tudo bem, mas na hora de invocar tales demônios para virem habitar em mim, demônios não vinham, não apareciam. Era a graça de Deus me cobrindo, era Deus a me falar que você não é para isso. Então, o Senhor me rejeitou mesmo. Fala mesmo, não vou te dar. Você não vai fazer parte. Eu saio. Fiquei. Então, aí fui curtindo a vida e tal. Para dizer que eu também praticava artes marciais, já pratiquei capoeira, já pratiquei judo, já pratiquei boxe também, karate pouco tempo. E o meu problema era quando eu ficava embriagado, eu lutava à toa, fazia muita confusão com as pessoas. Muita confusão com as pessoas, muita confusão mesmo com as pessoas. Muita confusão, era só, você vai nessa festa, e as coisas vão para o lutor, vai nessa festa, vão para o lutor, vai aí, vão para o lutor. Até que tantas pessoas chegaram no ponto de um dia se reunirem para virem me bater grupo, para me matarem, porque era insuportável mesmo. Os amigos andavam comigo, eles quando eu ficava no me fugiam, falavam se vão fazer confusão, me fugiam. Eu tinha amigos que sentiam vergonha de mim, chegavam na minha casa, não comiam comida na minha casa, porque era merda mesmo. Merda. Então eu fiquei mais. Deus, como é misericordioso, Deus toca na vida financeira da minha família, abre as torneiras. Meu pai, depois de estar já cansado com os documentos, sem fazer mais nada, só pela graça, começa a receber na função pública. Começa a ganhar como major. A vida começaram a dar uma melhorada. A mãe para de começar a andar feito maluca, procurar o que comer para nós. Porque Deus já abriu fonte de sustentação, fonte de sustentabilidade. E todo fim do mês via qualquer coisa em casa. Daí as coisas foram andando, o pai apoiava e tal. Mas mesmo assim eu ainda sempre andava à toa, sempre roubava, não sei o que lá mais quanto e tal. Sei que um certo dia, eu vou no óbito de um amigo meu, ele se chamava Agre, quando esteve em vida, grande amigo. Tomara que Deus o tenha. Ele acaba por morrer, ele faleceu. Então lá no óbito dele, ao fazer serão, estamos assim a beber, né, a consumir. Depois de eu estar embriagado, como eu era muito confusionista, eu disse lá, vou para minha casa. Ele falou, não vai para tua casa, passa a noite aqui. Eu disse, não, vou ir. Eles comiam, sabiam que eu era teimoso. Até eles acham que eu julgava ser meus amigos. Ah, deixa eu ir. Vou sair de lá. Caminhei, vou para casa. Assim que eu caminho, por conta quando eu jovem, eu tive que levar uma garrafa de cerveja na mão. Eles me falaram, conta, dá 5 anos. Eu disse lá, manos. Não falei, mano, eu disse lá, mas por dizer assim, eu não tenho dinheiro. Ele disse lá, como é que conta não tem dinheiro, mas conta tá bebendo?
Eles olhei e disse, estou bebendo porque ele pagando lá. Eles falaram, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nessa da desavença, o que estava em frente, me pega já, me dá um morote. E aí eu falava assim, quando eu bebia, eu falava assim, quando estou levado do melhor, eu falava isso. Me dá um morote, eu não vou, levanto o pé, ele pega o meu então me dá um morote. Uma técnica que não vou falar o nome, né, que eu para não incentivar ninguém. Tá, ele cai, os outros pegam pau, me dá e tal. Eu assim, eu me defender. Este cara que teve no chão, ele não ficou feliz com o que eu lhe fiz. Ele andar com uma faca nova, grande. Ele vem de trás para empurrar com a faca. Aquilo, só pela graça, assim que eu olho, vou fazer assim, era para pôr aqui a faca entra aqui. Entrou mesmo, aqui, que as cicatriz. A faca entrou mesmo. Tira, assim que falava meter de novo, eu saí correndo. Parei, disse, vocês já me picam assim? Como lá na festa, lá no perdão, lá no óbito tinha os meus irmãos na parte de pai. Tive que sair daí, fui lá, falei, me picaram assim, quem vai te picar, mano, não sei o que. Vinha montando de grupo, fomos para lá, até tanto que encontramos o rapaz que me picou. Agimos do jeito que eu achava que era bom agir, também espancar ele, mas Deus me perdoa por isso. Espancamos ele naquela altura, depois de termos espancado ele, e pegamos, o outro ia perder sangue, muito sangue mesmo, fomos para o hospital. Tanto que no hospital que para me operarem, aqui tinham que entulhar muitas coisas, porque era mesmo muito fundo onde a faca entrou. Tinha que meter luva e tal, umas coisas aqui dentro. Daí no dia seguinte eu vou lá no hospital, vou passar um dia aqui para ele, e que para se eu levar esse dia na esquadra, ele ia se preso. A minha mãe, como é alguém que tem um coração assim muito bondoso, fala, não, meu filho, não vai lhe meter preso, senão a tua ferida não vai curar. E já sei, ele pagou o medicamento para sair. Não, minha mãe disse, não lhe põe preso, também não lhe manda pagar nada, vai lhe tirar. Meu pai me fala, não lhe põe preso, mas deixa pagar o medicamento. E aí eu comecei a sentir algo que eu nunca senti, compaixão, senti pena. Mas eu confesso que quando eu fui para lá para tirar esse jovem da cadeia, a minha ideia não era de me deixar assim, não. Eu via, como eu tinha grupos em tudo quanto é canto, eu vou lá, vou lhe tirar que é para ele sair da cadeia. Que é para depois eu ir lá apanhar, lhe dar uma surra que ou morre ou fica grave. Esse era o plano. Então eu vou para lá nos 30, me tiro da cadeia, falo, não, vem retirar a queixa. Mesmo com a faca aí, você quer retirar a queixa? Vem retirar a queixa. Nós sabemos, o chefe disse, nós sabemos como é que ele é, você quer retirar a queixa? Sim, retirar a queixa. Você vai então tá bom. Sim, não. Eu disse, era só pelo que ele se responsabiliza. Isso não vai pagar. Eu disse, não, eu tenho que se responsabilizar. Depois fomos, ele arranjou meio, pagou os medicamentos para mim. Eu volto para casa. Meti a mão na consciência, disse, meu Deus, agora eu quero mudar. Mesmo com a ligadura aqui, eu fiquei. Tinha uma jovem, a Dinha, que morava aqui no 71, lá no Caldeiro do Siniquile. Vou para lá, que é para ela começar a me dar palavra, para me levar na igreja dela, porque eram pessoas que me pregavam sempre que é para me converter, sempre me deixavam para o caminho que eu seguia não era bom. Então, eu precisava dessas pessoas porque tive mesmo decididamente, decidido em seguir Cristo. Vou para ela. Ela sai daí, vamos morar no quarto, eu disse, eu vou. Saio da minha casa, vou no 71, no 70, na Nisma. Minha irmã chamada Nisma. Ela também era alguém que me pregava a palavra e tal, mas na altura eu só lhe seguia porque eu lhe queria, sabe, desejar ela. Eu ia na igreja com ela só porque eu queria ter um relacionamento com ela. Não era relacionamento sério, era só uma brincadeira de todos. Mas graças a Deus também não apanhei nada lá. E vou para lá, para Nisma, nunca a encontrei. Outra vez que me encontrei, ela esteve com dor de cabeça, não podia me atender muito bem. Isso agora está me fugindo. Aqui tem o meu vizinho, o paizão. Vou para lá também para ver se ele me leva na igreja dele. Também saiu daí, foi no outro bairro. E graças a Deus, onde morava o paizão, veio um grande homem de Deus. Nós sempre jogávamos damas juntos, nós conversávamos e tal. Até que um certo dia, eu assim foi numa noite, eu cheguei para lá, para a casa dele. Cheguei, eu disse,
Até cheguei para descobrir o Jaquininho. O Jaquininho fica com o telefone, eu vou para casa e tal. E meu líder me fala, não fala para ele nem era meu líder. Esse senhor, o nome dele é Albino Fernandes Mugenche, grande homem de Deus. Ele me fala, rapaz, se a tua vida está ameaçada, vocês estão a te perseguir, A, B, C, D. Mete a mão na cabeça. Mete a mão na cabeça. Ele me disse, coisas, pegar o evangelho, aceita Jesus, a tua vida vai mudar e tal. Mas, antes de eu ouvir esse evangelho, eu já ouvia sempre o evangelho. Aceita Jesus Cristo, a tua vida vai mudar, mas era um evangelho assim, sem power, sem poder, sem impacto, sabe? Porque eu tive nem aí. Mas quando ele me pegou o evangelho, eu disse, rapaz, eu quero mesmo mudar. E acredito eu que o meu líder ainda pensou que eu só tivia brincado naquela altura, ele pensou que só seria mais um. Então, ele falou, amanhã às 15 horas vem orar com você. Eu disse, amém. Amém. Fiquei. Dia seguinte, curioso, às 15 horas vou para lá. Me põe de pé, me faz o check-up, ora comigo. E a manifestação e tal. As coisas foram andando. Me prega a palavra, me dá estudo bíblico. Dia seguinte, mais estudo bíblico. Durante uma semana, eu tinha sede de buscar, os amigos vinham em casa. Ah não, vamos curtir, não sei o que eu falava, não vou. Ah não, tu pode ficar com faca, agora vai desistir, não sei o que, não sei o que. Eu disse, vou desistir. Agora vou seguir Cristo. Já me ria, me chamavam de maluco. Aqui no meu bairro todo mundo falava, esse só está de fachada, esse vai desistir. Esse vai desistir. E eu falava, meu Deus, o Senhor é quem decide, quem fica na tua presença e quem não fica. Eu quero te honrar, não somente com os lábios, mas com o meu coração. Arranca de minha vergonha a vaidade. Porque eu sabia que são as coisas que arrancam a presença do Espírito Santo de nós. Uma semana Deus me transformou. Na segunda semana, como eu tinha hábito de vestir roupas mundanas, aquelas roupas rasgadas, e por aí fora. Não sei como é que Deus tocou no coração do meu pai me abençoou com alguns valores. Eu vou até a Praça Nova, compro umas roupas que para passar me apoiar, eu passei a igreja. E depois, Deus me levou a começar a pedir perdão às pessoas que eu já causei mal. Nas ex-namoradas, nas pessoas que eu já fui lá, pessoas que eu roubei telefone, pessoas que eu menti que telefone perdão, mas que na verdade eu vendi. Então, fui lá começar a pedir perdão às pessoas, fui lá me libertando, meio, porque eu denunciar o mundo. Então, as coisas foram indo. Na minha terceira semana de conversão, ouçam bem, na minha terceira semana de conversão, Deus me leva numa casa para ir orar com algum pessoal. Na verdade, não era bem para ir poder orar. Sou filho aqui para poder pregar o evangelho para anunciar naquela família que depois, mais tarde, a gente já havíamos orado com ela. Nesse caso, que meu líder já orado com ela para depois aparecer. E lá, como viram que eu tenho um pai na fé que ora também, pensando que eu orava já naquela altura. Me pedem também para orar. Eu disse, amém. Vamos orar. Se chamaram toda a família, eu disse, mas assim, eles fecham os olhos e ficam no peito. Digam comigo. Eu falava, eles repetiam. Quando falei, fica a boca, mal pronunciei 2, 3 palavras, coisas aconteceram, todo mundo no chão. Foi minha primeira vez que e agora vou comandar esse demônio. Comecei aí Deus me usou, vamos entrar em detalhes e tal. E de lá para cá, hoje, eu sou esse tipo de pessoas que vocês veem, o apóstolo Emanuel, antes bandido, antes desprezado, antes mal falado, agora um homem totalmente renovado e transformado pelo poder do Espírito Santo. E o que eu agradeço muito em Deus, mas uma das coisas que eu falo para as pessoas é que as pessoas que, as mais velhas do meu bairro, as senhoras do meu bairro, não só as senhoras, até os jovens, as jovens do meu bairro, que antigamente falavam, esse vai morrer mal, esse não presta, esse vai por aí fora, falavam palavras negativas sobre mim. Hoje em dia, elas saem das suas casas para virem ouvir a voz de Deus por intermédio de mim. Essas pessoas que antigamente falavam mal de mim, essas pessoas que antigamente falavam que a minha mãe só dá esse gatuno, minha mãe só dá não sei o que lá mais quanto por aí fora, hoje em dia, quando estão doentes, me procuram, que é para Deus me usar, que é para eles poderem alcançar a cura. Então, hoje,
Eu me sinto feliz por ter a presença do Espírito Santo. Me sinto feliz nessa caminhada cristã. Meus irmãos, não é fácil, não é fácil, não é mesmo fácil, mas também não é difícil, não é difícil. O segredo é só não largar a cruz, não largar a cruz. Eu aconselho ao meu irmão, à minha irmã, você que está ouvindo esse testemunho, você que está vendo, não siga o mundo do pecado não oferece nada, nada mesmo, porque antes de eu me converter, houve tempos que eu, quando chegava nas pessoas que eram cristãs, eu contrariava muito mesmo, eu contrariava, eles falavam isso, eu falava isso. Eu tinha uma música do PDMC, que eu titulei Verdades Divinas, cheia de perguntas, que é para desviar só os homens de Deus, que é para desviar as pessoas que já creem da presença de Deus. Se você for alguém de mentalidade fraca, você vai cair nas perguntas, nas palavras que o PDMC fez naquela música, porque vai te desviar se você for fraco de mente. Então eu também não tinha a presença de Deus, eu pegava aquelas palavras e desencaminhei muita gente. E eu falava assim, eu não duvido que Deus existe, mas eu não posso morrer sem dar testemunho da operação que Deus me fez e sem dar testemunho do que Deus fez na minha vida. Eu não queria morrer mesmo sem dar testemunho do que Deus fez na minha operação. Deus ouvia a minha palavra. Eu sempre falava, no dia que eu me converter, eu não quero ser igual aos cristãos que vemos hoje em dia, um pé na luz, um pé nas trevas. Não. Quando eu me converter, eu quero ter meus 2 pés na luz, longe das trevas. E Deus pegava das minhas palavras, hoje em dia Deus me transformou no que eu sou. Então, meu irmão, minha irmã, você que ainda está vendo esse testemunho, eu te aconselho a sair do mundo, saia do mundo do alcoolismo, saia do mundo da prostituição, saia do mundo da bandidagem, da gatunice, saia do mundo da bruxaria, porque até alguém que é bruxo me aconselhou a não entrar. Eu queria entrar. E para além de fazer pacto aí com este senhor, com este senhor, eu quando praticava capoeira, eu queria fechar meu corpo. Aquilo que faca não entra, katana não entra, aquilo não entra. Sonhamos chegado, tatuar, bater todo mundo e ficar assim. Mas Deus não permitiu que eu fizesse isso. Deus não permitiu. Então, meu irmão, você não nasceu por acaso, você não nasceu para sofrer. Aceita Jesus Cristo como teu Salvador. Jesus Cristo te ama tanto, não importa o que você fez, não importa o que você já fez. Eu já violei, meu irmão, eu já violei. Estávamos os textos, não estávamos os nomes das pessoas. Quando violamos, eu andava de uma aleluia. Pegamos uma jovem, metemos na trolha, levamos lá no cemitério, chamamos no Capuluro. Ainda lhe violamos, ainda por uma consura. Eu me culpava por esse pecado, eu achava que Deus nunca ia me perdoar por esse pecado. Mas o Senhor me provou que não é pecado que o Senhor não perdoa. Basta você estar arrependido de coração e largar o pecado, que o Senhor te perdoa. Então, esse é o meu testemunho. Antes bandido, antes gatuno, antes bêbado, antes pessoa que não gostava de paz, mas hoje Ele me transformou num apóstolo, em apóstolo. Hoje muita gente me vê como referência, hoje muita gente me tem como exemplo. Então dou graças a Deus por Deus ter me transformado no que eu sou hoje. Dou mesmo graças a Deus. Amém.